ou não, toma cuidado, vai com calma, isso aí é capoeira. A priori eles não queriam deixar você fazer. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Olha, realmente a capoeira até hoje, infelizmente, ela é vista com preconceito por boa parte da população, apesar de ser um esporte genuinamente brasileiro. A capoeira ela é de origem afro-brasileira, mas nada comprova que ela tenha nascido aqui ou na África. Ela tem, digamos que, uma descendência indefinida. Os documentos que poderiam provar de onde ela surgiu realmente foram destruídos há muito tempo. E assim, a capoeira, ela depende muito da visão do grupo e que você treina, das pessoas com quem você vive. Infelizmente existem grupos, entidades que são verdadeiras quadrilhas, por assim dizer, que infelizmente Gangues, né? ainda, gangues, que infelizmente ainda não têm a visão de que na capoeira não existe competitividade, mas sim amizade. Mas em relação aos seus pais, qual foi a colocação do seu pai, da sua mãe, quando você entrou na capoeira? Ó, não vai, esse esporte de maluco, esporte de malandro, esporte de gangster. Qual que foi a posição deles? No começo, com relação ao meu pai, ele ficou meio com o pé atrás, olha, toma cuidado e tal, isso é meio queimado aqui em Brasília e tudo. Não, pai, pode ficar relaxado. Minha mãe já achou melhor e tal, poxa, pelo fato dela ser baiana e tudo, de ser realmente a capoeira expressar a cultura brasileira, gostou bastante. Estou aí até hoje. Que coisa boa, Dudu. Me conta, Dudu, você já participou de alguma competição de capoeira? Como é que foi assim? Você tem algum título de capoeira? Me fala um pouquinho como é que é o campeonato de capoeira. Até porque a gente imagina o pessoal de casa, né? Até para esclarecer o pessoal de casa, a gente imagina como não tem contato físico, fica difícil de julgar. Quem perdeu, quem ganhou, caiu de costas, caiu de frente. Como assim, é um esporte que não tem esse contato físico, não tem, entre aspas, como um lutador ganhar ou perder pelo contato físico, como é que é feito esse julgamento? Bom, ganhar ou perder, eu costumo dizer assim, não tem um ganhar nem um perder, mas sim numa competição costuma-se avaliar o golpe mais bonito, o golpe esticado, o golpe que vai mais alto, um golpe que não sai torto, desequilibrado. O capoeirista que tem maior habilidade de floreios, que a gente chama seus movimentos acrobáticos, e leva-se em conta várias coisas, capoeirista que toca, capoeirista que canta, vários outros aspectos além do jogo. A capoeira ela consegue abranger várias coisas além do que acontece ali dentro da roda, somente o jogo. Mas se o capoeirista, muitas vezes ele é conhecido por ser rápido, por ter um golpe forte, mas também pelo trabalho que ele realiza. Se ele é uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra, isso conta bastante. Eu digo que hoje em dia é até mais importante se encontrar capoeiristas íntegros do que capoeiristas que joguem bem. Porque jogar bem, praticar capoeira é fácil. O difícil é você manter um trabalho, ser uma pessoa íntegra dentro do mundo da capoeira. Exatamente, o difícil é você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira fora da roda, né? Você vê que tem muitos esportistas que se transformam quando entram no tatame, quando entram na roda de capoeira, quando entram, sei lá, dentro do seu, digamos assim, ambiente do esporte. Mas você já participou de alguma competição ou não? Não cheguei a participar de nenhuma competição, até porque as competições que acontecem geralmente são uma vez por ano, e envolvem vários grupos, mas infelizmente acontecem poucas. Ou então, quando acontecem, são fechadas dentro de um grupo só, que são vários grupos até que existem no Brasil, mas infelizmente são fechadas para um grupo só. Nosso grupo a gente costuma fazer campeonato de resistência. Quem consegue ficar mais tempo dando golpe mais rápido, mais velocidade, a sequência de golpe é cronometrada. Essas são as competições que a gente costuma fazer, mas dentro do nosso grupo. Legal. E, Dudu, me fala um pouquinho também sobre graduação na capoeira, né? Muita gente também fica pensando, pô, mas aquele lance de corda branca, corda azul, verde, amarela, no judô, eu sou judoca, né? Eu sou judoca e jiu-jitoca, né? Me meto nos dois esportes. E lá no jiu-jitsu é até mais simples que o judô, né? Porque o jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preto, se eu não me engano. Jiu-jitsu, se me perdoe se eu estiver errado. Mas na capoeira eu acho que são mais cordas. Como é que é essa troca de graduação? Como é que é feito o batizado de capoeira? Me fala um pouquinho. Bom, na capoeira, a graduação vai depender muito do grupo. A linhagem que a gente segue aqui em Brasília geralmente não costuma variar muito. A primeira corda é a corda branca, que é o aluno quando está entrando no grupo, entrando pro mundo da capoeira em si, participa do primeiro batizado. Geralmente a primeira troca de graduação que a gente chama de batizado, que é quando o aluno entra para o mundo da capoeira. O restante é somente troca de graduação. Depois o nosso grupo, né, que é a nossa graduação, vem a corda branca e amarela, logo depois amarela e laranja e a corda laranja, que é a corda de estagiário. A partir daí o aluno ele já tem, digamos que um grau mais elevado dentro do grupo, de autoridade. Depois da corda laranja, a gente tem a corda amarela e verde, corda laranja e verde, corda verde, que é a corda de graduado. Depois dessa corda de graduado, a gente tem a corda azul,
que é a corda de formado, depois a corda azul, a corda marrom, corda roxa, perdão, que é de professor, corda marrom, que é de contramestre, e corda vermelha, que é de mestre, que é o grau mais alto dentro da capoeira. Ou seja, é mais do que um arco-íris, né? Com Você certeza. vê que você tem corda para qualquer cor para pintar e bordar literalmente dentro da capoeira, né? E, Dudu, a respeito agora, uma questão interessante que eu acho interessante a gente abordar no nosso programa, por ser um canal, né, evangélico, em relação à religião. A capoeira, né, como vem a tradição de Salvador, a tradição, né, baiana, ela tem muita influência da música também, não só da música, mas também do seu gingado, né, da questão do negro que pratica capoeira, que joga, que salta e dá mortal para frente, para trás. E em relação à religião, você que é aqui da nossa igreja, está da nossa terra, e você que é evangélico, né? Em relação à religião, você sofre preconceito? Como é que você vê? Às vezes você está na roda e o pessoal está começando a tocar berimbau, o pessoal que... Né, a gente tem até aqui na igreja várias rodas evangélicas, mas você vê aí que as rodas, digamos assim, seculares, né? Sem preconceito, mas rodas seculares, começa a tocar o berimbau, começa a cantar as músicas, e as músicas muitas vezes falam de Exu, de Ogum, né? Das baianas e tal. Me conta um pouquinho sobre isso. Claro, isso acontece pelo fato da capoeira ser um esporte que consegue abranger todo tipo de pessoa, independente de religião. Então todo mundo vai, canta sua música, independente de ser evangélico ou não, tem o direito de expressar o seu pensamento, o seu jeito de viver na capoeira. Aqui na igreja eu nunca sofri, assim, nas rodas também não, nenhum tipo de preconceito. No começo até algumas pessoas falam, pô, e tal, e capoeira, como é que você vai fazer? Mas eu sempre tive assim, a visão de que, com relação a isso, depende muito do grupo que você está, das pessoas que regem o seu grupo, das pessoas que treinam com você. E com certeza, se não é um grupo que assim, preza os preceitos básicos de não fumar, não beber, não se envolver em briga, várias coisas que se perderam na sociedade, infelizmente, pessoas que não pregam isso, não são pessoas que devem estar realmente mexendo com a educação de pessoas, com formação de caráter, porque um mestre de capoeira, um professor de capoeira, antes de mais nada, é um formador de caráter. Com certeza. Então, independente das ideias que as pessoas têm e tudo, o grupo que eu treino é um grupo que preza bastante isso, esses conceitos que foram, infelizmente, perdidos na sociedade. De você cuidar do seu físico realmente estar ali perfeito para você poder exercer uma função legal na capoeira. Você falou para mim do grupo que você treina. Como é que foi assim que você começou a dar aula? Como é que foi que surgiu a oportunidade para você dar aula? O que você achou? Você ficou assustado no começo? Ficou ansioso? Pô, eu sou estagiário ainda, mas como é que eu vou dar aula de capoeira e tal? Como é que foi essa iniciação no treinamento? Você começar a treinar alunos? Bom, o mestre Marquinhos, ele começou um trabalho na Escola Classe 405 Norte há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. E desde o começo eu me interessei bastante por ir e tal. Ele falou, quem quiser ir, tá aberto lá para me dar uma ajuda e tudo. Eu me interessei em ir, treinar e tal, pegar um treino mais de base. O treino lá é basicamente para criança. Comecei a ir, a gente se aproximou bastante nesse tempo que eu fui. Aí ele falou, se prepara que esse espaço aqui futuramente vai ser seu. Aí eu fiquei já ficou meio assim, né? Pô, meu? Responsabilidade, né? Responsabilidade. Mas tudo bem, né? Aí, infelizmente, ele faleceu no final do ano passado. Ele faleceu em um acidente de carro, né? No acidente de carro, no dia 27 de dezembro. E como é que foi, assim, só abrindo parênteses, foi um choque pro grupo? Como é que o grupo reagiu a isso? Muitas pessoas saíram por causa do mestre Marquinhos. Como é que foi a posição do grupo depois, pós-falecimento do mestre? Lá a gente basicamente não é nenhum grupo. A gente enxerga mais como família. A gente tem uma relação muito de família, do Marquinhos ser como se fosse nosso pai mesmo. Do que você precisasse, ele sempre estava ali ajudando no que fosse. Então, foi realmente muito pesado o que aconteceu. Caiu como uma pedra na cabeça de cada um. Eu fiquei muito abalado, pensei em realmente deixar de treinar. Falei, a capoeira acabou para mim, porque se não for para treinar com o mestre Marquinhos, eu não vou. Aí, o que eu não imaginar que fosse acontecer, que era que o mestre Adilson voltasse a dar aula. Parou de dar aula há bastante tempo. Nessa época, o mestre Adilson estava parado, né? Estava parado, ele só ia nas rodas, tudo, ele ficou bastante tempo afastado da capoeira, infelizmente, por causa da época que a capoeira era bastante queimada em Brasília, ocorreu injustiça com ele, uma matéria que colocaram no jornal, né? Injustiçaram ele, então ele resolveu se afastar da capoeira e